Fala aí, pessoal, eu sou o Léo e... eu sou o Léo, faltou o Thiagão. Nós somos o Mob Podcast, mais um episódio para vocês aí. A gente tem uma parte hoje de um convidado bem especial, bem legal, nessa parte dos cursos de marinha, né? Às vezes o pessoal fica na dúvida e hoje a gente está para fazer esse bate-papo bem legal para tirar essas dúvidas, beleza? Barreto, muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. Fala um pouco mais sobre você aí, fala sobre essa questão da parte da marinha, como é que foi, a história e hoje instrutor, né? Então fala aí pra gente. Bem, Léo, para mim é uma satisfação estar aqui, né? Poder desfrutar desse momento tão ímpar, que é poder compartilhar histórias, né? A vida a gente compartilha histórias. Bastante. E o interessante a gente pode observar, né? Eu estive na instituição marinha por 33 anos, praticamente 20 anos fiquei na instrutoria, né, visando a várias áreas também relativa a treinamento. Hoje, né, estou instrutor, numa escola de treinamento, e para mim tem sido legal, principalmente ministrar os cursos atinentes à parte da Norman 24, que é o CBSP, o Cássio, o MCIA, e é muito importante para mim compartilhar e receber também informações e poder esclarecer como é que funciona essa parte do curso pela Norman. O curso da Norman, né? A gente até comenta a respeito dos cursos CBSP, Cássio, MCIA, são cursos homologados pela Marinha, onde tem a sua data de validade um pouco discrepante, né? Principalmente a questão do CBSP e o MCIA, a diferença, o Cássio também, né? O Cássio tem duração de 5 anos, o CBSP também, só o MCIA, que são 2, fica meio vago nessa parte também, né? A Norman 24 ainda mantém essa batida do MCIA, manter 2 anos de durabilidade. Então, a cada 2 anos tem que repetir, embora a carga horária seja semelhante à do CBSP, à do CASSI. Então, quer dizer, 40 horas poderia fechar que 5 anos de cada um deles. Mas o interessante é a importância da homologação desses cursos. Né? Isso aí é algo que é imprescindível. A norma de autoridade marítima está aí para isso, para permitir que as escolas de credenciamento, bem como também a implementação desses cursos, possam acontecer ordenados, de uma forma que quem faça o curso saiba que está sendo qualificado de acordo com a vista da Marinha. Sim, para uma instituição credenciada pela Marinha, né? Porque você não pode fazer um curso, exemplo, o CBSP, o próprio Cássio, o MCIA, o SES e o CER também, sem ter uma instituição credenciada pela Marinha, né? Esse eu acho que é um grande problema. Aí, entrando nessa pergunta, na questão do... Qual a norma da Marinha, né? Qual a norma que cuida efetivamente do CBSP, CASSI, MCIA, acho que SES e CER também? Então, a norma que cuida é a norma 24, é a norma de autoridade marítima. Ela é proveniente da diretoria de Portos e Costas, né? Quem cuida de toda essa parte, não somente da homologação, mas também do funcionamento do mundo offshore. Tá? Então precisa ter todo o alinhamento. Se não tiver a escola de credenciamento dentro dos parâmetros que diz a norma 24, ela pode não funcionar e também pode não ministrar certos treinamentos, tal como principalmente o que a gente vê muito em pauta. CBSP, CASSI, o CER, SES, o MCIA. Então é importantíssimo que todos saibam nessa vertente de que tem que estar a escola credenciada. Existe todo um trâmite, né? É vista a publicação, é preenchido, e cada tipo de treinamento, ele pauta o quê? Tem que ter uma vistoria antes de ser homologado o curso. Então no caso existe, a Marinha vai até a instituição pede, vamos supor, um credenciamento, aí vem, preenche todos os pré-requisitos, aí chega a Marinha lá e faz essa verificação. Aí é só na instituição ou questão de instrutores também precisa ser homologado? Não somente a instituição, os instrutores e o pátio da prática também passa por um enquadramento. Desde marcação, delimitação, tudo isso é pautado pela norma 24. Se não estiver dentro, não tem como homologar. Nossa, é bem extenso, né? Nesse período assim que eu estava na ativa, onde eu pude participar de algumas homologações de centros de treinamento, alguns caíram em exigências, então foi dado um prazo para estabelecer o que é cobrado dentro da norma e depois foi feita uma nova vistoria.
Caramba, esse prazo, exemplo, ele é padrão ou exemplo? Eu tô com um problema numa bomba e dá 10 dias, ou ele varia de acordo com a necessidade, ou ele é padrão, exemplo? Tem 90 dias para resolver isso. O que ocorre? Como a Marinha, né, no escopo da Diretoria de Portos e Costas e os seus braços, né, que seriam agências, delegacias e capitanias, ela tem um cronograma daqueles que apresentam requerimento solicitando homologação do pátio, primeiramente, da área onde vai ser feito o treinamento, para depois homologar os instrutores e a própria escola. Então, tem cada passo. Se cai em exigência, então praticamente entra lá para o final da fila para esperar ser atendido. Porque a Diretoria de Portos e Costas, ela atende todo o Brasil. Então, são muitas escolas de treinamentos que tem, então existe toda essa preocupação. Então, qualquer escola que queira fazer a homologação da sua parte prática, bem como da parte de instrutores, ela tem que cumprir o cronograma. Se ela não atender, ela vai ter que esperar um novo momento, uma nova data. E uma coisa interessante que até a escola de treinamento não pode estar com nenhuma pendência financeira dentro da Receita tem que Federal. apresentar aquele negócio CND, não é isso? Sim, tem que estar tudo direitinho, tem que ter nada consta. É isso que eu acho legal, você manter a empresa, eu acho que até mesmo um padrão para o aluno em si, né? A empresa tem um credenciamento, mantém um credenciamento dos seus certificados, tanto que o certificado ele vem com uma assinatura, vem com uma parte de homologação da própria Marinha, né? Sim. Nenhum certificado pode ser tido como válido se não tiver no seu verso, né, a etiqueta da escola de treinamento, a assinatura do capitão dos portos, do agente ou do delegado da área, que é permitido pela Diretoria de Portos e Costas. Bem legal, bem legal. Eu acho que até é uma boa essa questão da informação para os alunos não caírem no conto do vigário, né? Porque hoje em dia... É muito difícil, né? Infelizmente. E já aconteceu situações bem desagradáveis, como eu falei, já a escola não pôde operar o pátio enquanto não se enquadrasse. Qual a preocupação que tem-se a Marinha? De que o treinamento seja ministrado de uma forma mais fidedigna para quem está comprando o treinamento, o aluno, e ele precisa saber que está dentro de uma norma. Se ele foge disso, ele não está qualificado. A Norman, ela tem um cunho de qualificação e um enquadramento para que ele esteja o quê? Seguro, para que ele vai operar, para que ele vá fazer atividade offshore ou até mesmo onshore, mas bem pautado. Principalmente o offshore. Isso aí é imprescindível. Isso é bom, como a gente até comenta, né? O CBSP, o curso básico de segurança da plataforma, ele é um curso de acesso para as pessoas que querem embarcar. E você tem um curso de acesso não válido, literalmente você não tem o acesso. Né? É perigoso. É perigoso. Muito perigoso. Já a Marinha já recebeu muitas denúncias, infelizmente, de escolas que não estavam credenciadas. Diziam que poderiam, ofereciam para o público, e dentro dessa perspectiva que fica a pessoa de embarcar e expectativa, ele se lança. E às vezes paga um pouco mais barato, mas está um preço muito alto, porque ele perde. Ele não é reconhecido o seu certificado. Já teve situações, às vezes em algumas unidades, até mesmo navios, de descer porque o certificado não estava compatível. Estava fora da norma, infelizmente, foi suspeito de ser falso. Caramba, pior que às vezes a pessoa, o trabalhador em si, ele acaba pagando por um erro. De repente, por falta de informação mesmo, ele acaba perdendo até mesmo o seu trabalho. É complicado, é difícil. E até provar que ele realmente não sabia daquilo ali, foi falta de informação, isso é importante. É por isso que a gente gosta de trazer esse assunto à tona, justamente para o pessoal entender. Não, eu não posso fazer o curso em uma instituição que não tem credenciamento da Marinha para eu conseguir embarcar. Isso é muito importante. Agora vem uma pergunta, a questão dos treinamentos. A gente fala sobre o CBSP, que é o curso básico de segurança plataforma, mas dependendo da função a gente tem outros cursos a serem adicionados. A questão do famoso CASSE. O que é o CASSE? Para que ele serve? Qual seria a função do CASSE? E até mesmo a questão da validade. Então, o CASSE, qual o cunho dele? É justamente trazer um aprendizado para o aluno que ele vai exercer a função de brigada. Então, o CBSP ele já tem um escopo só de prevenção
no combate a incêndio. Ele é aquele camarada que dá o pontapé inicial no jogo. O que inicia, né? Ele fechou a porta, baixou, desalimentou o circuito elétrico, né, e meteu o pé. Ok. A brigada já vai chegar o quê? Para tentar resolver a situação. Então, o curso avançado, como o nome sugere, ele já tem que ter mais conhecimento e o tempo de permanência vai ser maior na parte do incêndio, aonde o treinando vai ter que conhecer roupa de aproximação, conjunto autônomo, a sua utilização e, acima de tudo, ter a expertise de entrar no compartimento, uma abertura de uma porta-estanque. Então ele tem mais aprimorado, ele tem que ter um voucherzinho a mais, ele precisa ter essa interação. Se ele não tiver, ele vai ficar em maus lençóis. Com relação, até a gente comenta essa parte do CACE, né, o curso avançado de combate a incêndio. Às vezes o cara fala, só combater um incêndio, mas na verdade tem local fechado, pode ter uma claustrofobia, um mal-estar, então ele é uma parte mais avançada. Aí, com relação a essa parte do CACE, validade dele é igual ao do CBSP? É 5 anos, né? O CBSP tem 5 anos, o CACE permanece também 5 anos, então de 5 em 5 anos tem que ser feita a sua renovação. E ele também está dentro da norma 24? Sim, a norma 24 rege sobre ele, tá? Existe todo esse monitoramento, tanto que um pátio onde vai ter um curso avançado de combate a incêndio, é previsto que tenha uma casa de fumaça simulando uma praça de máquinas, com a intenção de fazer a entrada numa porta central e fazer a descompressão, a utilização do equipamento autônomo de proteção. O aluno tem que fazer parte respiratória. Tudo isso ele tem que compreender. Por quê? Como você disse, se chega lá no arraial, ele vai entrar num espaço confinado, ele com conjunto autônomo, se ele não sabe como proceder, fica muito complicado. Não, mas a gente comenta sobre também até a aptidão física, né? Às vezes o físico ele interfere bastante, só que eu acho que o psicológico dessa parte também deve ser mais pesado. E tu falou em aptidão física, por incrível que pareça, a Norman 24, né, no anexo ECO, diz o seguinte, que para o treinando em CACE, ele precisa ter aptidão física. Ele tem que correr 1.200 metros em 12 minutos e também fazer a natação livre com o sem auxílio do colete de 15 metros. Caramba! Então precisa. E isso que eu acho maneiro, assim, porque você tem uma equipe de brigada, a equipe de brigada tem que estar preparada, fisicamente e psicologicamente, né? Sim. Porque assim, a gente fala às vezes num bate-papo, você tá numa sala fechada, num ar-condicionado, é fácil falar, mas eu acho que numa situação real, né, de incêndio, não deve chapa ser... esquenta. Literalmente a chapa esquenta. Ali esquenta e a gente até brinca que ali a parte quebra de quina mesmo, porque você tem, além de você ter a parte de incêndio, você pode ter possíveis vítimas, como que você vai fazer e tal. Sim. É puxado. Com relação agora à parte do MCIA. O MCIA eu brinco que é o patinho feio. O patinho feio que só tem validade de 2 anos, né? Agora, com relação ao MCIA. Antigamente era MCIA, hoje é MCIA. No caso, o MCIA, para que ele serve o MCIA? Qual é a função dele? Então, a parte do MCIA é tão importante quanto o CACE, só que o cuidado maior e os olhos do MCIA fica totalmente voltado para o LDEC. Qual a intenção? Impedir que qualquer princípio de incêndio possa sair da sua área de jurisdição, que é o LDEC, e possa percorrer as adjacências, que é a unidade. Dada a complexidade, a questão principalmente da inflamabilidade e a atmosfera em si. Ainda vai sendo uma área aberta, né? É muito complicado. Então ele vai atuar o quê? De forma preventiva, de debelar qualquer intenção de incêndio. Até brincando, dizer, a intenção de incêndio, ele já joga a espuma já para impedir. Por quê? Um tomamento da aeronave pode haver um rompimento de um tanque e se encontra a temperatura, aquele velho bate-papo do triângulo do fogo, casamento ou trilogia que vai dar problema, né? Então, juntando os três não dá certo. Não dá certo. Nessa situação, a equipe em si vai justamente, a MCIA vai fazer isso, vai combater, vai impedir que o problema se estenda fora o LDEC. Vai se alastrando assim. Porque até mesmo em questão da aeronave, né?
A aeronave, ela, tanto a parte do casario, no caso, a equipe de caça, ela está ali para combater uma coisa interna. Já o MC é uma manobra que refere à parte da aeronave em si, né? Então, acho que é complicado. Seria tal como o problema está chegando, né? Mais ou menos assim, né? A luz verde no convô vai justamente pontuar isso, né? A boa aproximação, a chegada até o seu toque, né, na área, é interessante. Então, o MC tem que estar ali, ó, nos olhos. Eu costumo até brincar e dizer que o MC ele fica igual suricato de plantão. Literalmente, pronto o tempo inteiro ali, de olho na aeronave. É um curso, assim... Até comento às vezes com o pessoal que é um curso de extrema importância utilizado com mais frequência, comparado com o CASSE, né? Até mesmo o CPSO, que é o primeiro socorro. Aí, dentro dessa própria vertente em questão de cursos de marinha em si, a gente tem, voltando a essa parte aí de homologação, para um instrutor ser homologado, até uma pergunta que a gente às vezes escuta, você que é homologado em vários treinamentos de marinha, é fácil passar? Você, como já foi trabalhando com essa parte, né, um inspetor ali, acompanhando a parte de homologação, e hoje como instrutor, você acha que há uma dificuldade muito grande de uma pessoa sair desses cursos normativos para ser homologado em curso de marinha? A dificuldade que ele pode encontrar, ou às vezes tem aquela sabatina da marinha, né, do pessoal, é muito difícil. Uma dica, de repente, para alguém que... alguém que intenciona, né, entrar nesse mercado enquanto instrutor dos cursos normais, o interessante, até a própria DPC tem sempre esse escopo. Quem for intencionar ministrar qualquer treinamento normand, é necessário que ele faça o curso, se interaja mais, para que aquilo ali possa proporcionar uma homologação. E ter conhecimento, ler bastante, principalmente se aplicar nas normas, né? Até como a gente estava falando aqui há pouco do MC, a Norma 27 é quem dá uma base muito segura sobre isso. Então, quando você pega a Norma 27 e vai para a parte didática, a parte didática foi tirada da Norma 27. Então, ela tem uma segurança. Então, é imprescindível. O teu conhecimento vai proporcionar o quê? Você transcorrer de uma forma muito mais tranquila sobre qualquer assunto. Então é importante. Para homologar, ele tem que ter conhecimento, tem que ter o curso. A Marinha persegue isso, né, já há muito tempo. Eu acho muito interessante porque você qualifica o instrutor e ele, quando chegar na sala de aula, lógico, todo primeiro instante de homologação, normal, a perna vai tremer, né? Você vai ter vários defeitos que fazem parte. É frio na barriga. Normal. Porque nós estamos sendo observados. E é difícil até mesmo, vou dizer por mim, né? Quando a gente passa por uma sabatina da Marinha, por mais que você tenha total controle, você vê aquele pessoal chegando, que literalmente é um pessoal que tem muito mais conhecimento que você, por mais que, eu já embarco há tantos anos, e você vê aquele pessoal chegando, não tem como, treme na base. Treme. Porque eu digo como se fosse numa autoescola você tirar a sua habilitação, e quando chega lá na hora, você sabe tudo, mas quando tu vê o camarada, o inspetor, entrou no carro, já era. Corre o risco de ter tela azul. Tela azul, com as placas, faz tudo. Já era. Da famosa alegria nas pernas, né? Então a gente fica numa situação muito complexa. Mas é imprescindível. Eu digo até quando eu fiz a minha, eu, mesmo conhecedor do sistema, mas quando estava sendo homologado, deu aquele friozinho. Normal. Você vai pegando vários assuntos para você passar. E quando eu fiz a minha homologação, eu fiz CBSP, CASSE e MCIA. Tudo numa tacada só, no mesmo dia. Caramba. Aí depois fui para a prática ainda, porque o instrutor ele não somente homologa primeiro sala de aula, teórica, e vai lá para o pátio para ver como é que ele vai desenvolver. E foi. Aí quando eu cheguei lá no pátio, tive que fazer a parte de técnica de sobrevivência pessoal do CBSP, falar como é que seria o salto, a questão da compreensão e tudo isso. Depois fui para a parte do MCIA, a parte da aeronave, e depois, por último, fui na parte do combate a incêndio avançado. Foi assim, eu fiquei bem... Confesso que até eu fiquei meio tenso, por incrível que pareça. Porque a gente fala tantos anos você lidando com o público, falando a pessoas, ministrando treinamento dentro da instituição, mas agora fora dela, sendo avaliado por ela, tu muda a história.
Muda mesmo, não tem como. É interessante. E ao mesmo tempo é bom, porque você vê que o trabalho que a Marinha faz nessa homologação é trazer uma seriedade e uma segurança para aquele que for fazer o treinamento, ele sabe que a pessoa tem conhecimento. Eu falo isso daí pro pessoal, às vezes, a gente comenta, né? A gente dá aula, a gente sabe como é que é, e às vezes está ministrando uma matéria, por mais simples, que a gente às vezes fala de uma forma simples, até escutei isso de um aluno. Pô, eu vejo vocês aqui falando uma coisa tão simples, deve ser fácil passar, né? Eu fiquei olhando assim para eles, eu fiquei imaginando nas vezes que eu for ditado, eu fiquei olhando pessoas de um nível absurdo, experiência muito grande da Marinha, perguntando, e na hora você pode saber, ele pode perguntar o seu nome. Eu fiquei na dúvida de responder meu nome, porque é um nervosismo grande. Mas E aí você às vezes fica ali, aí eu respondo pro aluno, realmente é tranquilo fazer a homologação, porque passa um filme na cabeça, né? Aí fazer até uma... Agora, voltando essa parte do CBSP, até um pessoal, a gente às vezes... o pessoal que está querendo adentrar a área, né? E o lobo mau da história toda do CBSP é o famoso salto na água. Uhum. É o maior desespero deles. Eu não sei, parece que eles vão pular do abismo. Aí perguntaram, passa de 20 metros a plataforma? Eu falei, não, cara, é baixo. Aí, até comentando, sua visão, tanto parte da Marinha quanto da parte de instrutor. O salto na água é ou não é um bicho de 7 cabeças? É. Porque a questão mesmo do saltar é um pouco complexo. Você está saindo de uma área confortável, exato, que é a unidade, indo para um meio que não é o seu. Até porque, embora alguns tenham uma afeição semelhante a Aquaman, mas nem todos são Aquaman. Pior que é verdade. E isso é interessante porque você está indo no meio que não é o seu habitat para ir para um meio que totalmente inóspito. Temperatura da água do mar, a lâmina d'água que você vai encarar, o mar que você vai pegar, e tu tá indo para um lugar que tu não sabe o que vai ter. Exatamente. E é muito complexo, é um bicho de 7 cabeças, você fica num embate muito grande, porque será que eu vou boiar? Vai logo na minha, será que eu vou me manter? Porque tudo que se treina numa prática de técnica de sobrevivência, aquele famoso reme, né? Todo mundo dentro d'água e tal, reme. Na hora é diferente. Porque a teoria e até mesmo uma simulação, ela vai tentar ao máximo aproximar, até porque a norma diz justamente isso. Até da altura, tem que ser mais do que 2,5 metros, a piscina, ela tem que ter mais do que isso. Algumas instituições já colocam 5 metros, 6 metros para você ter uma lazeira. Você tem os 2,5 metros vezes da própria plataforma, mas algumas plataformas podem chegar até 6 metros. Caramba. Eu já vi situações que chegaram a 6 metros. Então, é uma situação que você está ali. Geralmente você vai pegar e saltar, e olhou para baixo, já era. Tanto que a recomendação sempre é o quê? Olha para o horizonte, cruza, trava e olha para simula dar o passo para frente e foi. E dentro dessa segurança. E o pessoal até às vezes, a gente está dando, meu Deus, mas o salto na água. O salto na água na piscina é controlado, é muito mais tranquilo. Numa situação real, no mar, outros 500. Só que até mesmo uma questão da segurança na unidade, exemplo, tá pegando fogo, eu não tô nem aí para pular na água, eu quero sair logo. Mas por isso que a gente treina lá, às vezes o pessoal fica com medo. A parte mais difícil da prática é o salto na água. O salto na água ali é muito controlado. A gente tem um mergulhador na água, a gente já tem uma equipe bem treinada, a gente já tem toda uma sequência. Tem todo um recurso, né? Exatamente, um recurso. E às vezes o pessoal fica com medo com relação a isso. Agora, prática de CBSP, tanto a parte da piscina, a gente tem a parte de combate a incêndio. Ninguém tem medo de parte de combate a incêndio? Tem? Tem. Tem gente que ainda tem, né? Tem. Caramba. É mais light, mas ao mesmo tempo você percebe que algumas pessoas ficam diante do fogo. Se ele não tiver cuidado, ele pode se queimar. Exatamente. Tem o fogo existe. Aquele famoso olhinho ficar pequeno, né? Então a pessoa às vezes não quer avançar. E é uma realidade que precisa ser encarada a cada momento, porque é uma peça fundamental. A parte do combate a incêndio, o descobridor é o camarada que vai ser o sucesso da brigada. Por incrível que pareça. Pior que a gente vê isso também. Ele arruma o campo.
E ele tem uma visão, uma varredura de visão muito Sim. boa. Você vê que isso a gente até fala. Pra gente que vai embarcar, né? Para as pessoas que vão embarcar assim, eu vou embarcar como homem de área, eu vou embarcar como pessoal da hotelaria, que tem gente que acha, pessoal da hotelaria não tem muito essa questão de fã. Na verdade, eles são os pontos principais ali dentro do casario, eles sabem Sim. os caminhos todos ali. E aí o pessoal fica aquele, mas a bordo é tão arriscado assim. Na verdade, hoje a gente tem um padrão de segurança, inclusive a Marinha exigiu isso de todas as unidades, seja ela estrangeira ou seja ela tem sistema Petrobras, de segurança tão elevado. Então a gente já treina com parte já mais crítica, porém a gente tem uma segurança muito grande a bordo. Aumentou muito, né? Aumentou muito. O nível até de agentes extintores, né? Hoje a gente vai vendo muitas coisas que vão fomentando e provendo mais segurança. Exatamente. Onde a atividade offshore fica mais pautada até mesmo na própria produção e, se precisar, o sistema automático detecta e vai acionar de uma forma muito, muito legal. Os sensores, né? Tem sensor de fumaça, de gás, de chama. Muito. É isso que eu acho legal. A gente comenta muito isso a respeito das unidades hoje. A Marinha às vezes vai a bordo para fazer uma auditoria e eles veem os detalhes e tal. E a gente vê o padrão de segurança que a gente encontra nas unidades hoje, é maravilhoso. Evoluiu bastante. E tende a melhorar ainda mais, né? Aí agora uma dúvida a respeito dessa parte. A gente falou do CBSP, nas matérias básicas ali. Tem as matérias de... Até eu ia perguntar isso daí. Quais são as matérias exatamente de CBSP? CBSP. Vamos lá, são 5, né? A gente tem primeiros socorros, né? Conhecimento básico. PCI, que seria a parte que atinente à prevenção do combate a incêndio. SPR, responsabilidade social. Você sai do ninho e está indo para a selva, né? Então você está sendo lançado. Então é importante essa mudança de clima. Sai de uma zona de conforto e está sendo projetado num mundo onde nem todo mundo conhece todo mundo e você está iniciando. Isso é importante. Principalmente para quem está chegando agora, o que eu tenho? Como é que vai ser? Como é que é? Mas é a questão de adaptação, né? E a questão de também é legal o ver para conviver e ver se é aquilo ainda, né? Isso é importantíssimo. Tem que fazer aquele teste. Me adapto bem, senão depende também da função, né? É muito importante. Aí tem o SPR, vai ter aí o CDP, né? Que é a parte de conscientização e pirataria. E faltou mais uma. TSP, né? TSP, CDP, isso. Então vou ter PSE, Primeiros Socorros, PCI, Prevenção, Combate a Incêndio, SPR, Responsabilidade Social, CDP, Conscientização, né, e Proteção, Pirataria, e TSP, Técnica de Sobrevivência Pessoal. Caramba, então, no caso, a gente tem desse daí, Primeiros Socorros, importante pra caramba, até mesmo fora da parte offshore, no dia a dia, parte de combate a incêndio também, sobrevivência no mar, mais utilizado na parte de plataformas mesmo em si. O SPR é uma parte importante, questão de você lidar, tratar com pessoas e tal. E eu acho que essa parte do CDP, eu acho que isso daí é o pontinho de interrogação. CDP, no caso, conscientização da proteção, ele serve exatamente para quê? Então, porque pode alguém que fez o curso, o CBSP para embarcar, ele pode estar embarcando no Brasil, pode estar embarcando lá fora, e tem algumas áreas onde você encontra o quê? A pirataria. Aí vai ser um elemento principal, onde ele vai usar os códigos justamente internacionais para ele acionar um alarme onde vai soar e vai ter um socorro imediato. E o incrível que pareça, Léo, até aqui mesmo no Brasil, quem está numa unidade, ele não está totalmente sozinho. Porque ao ele acionar o botão que vai despertar, a Marinha, a Aeronáutica e as outras forças em conjunto vão estar atentas a isso. A gente pode até abrir uma ressalva e falar que o Comando do Tráfico Marítimo sonda e levanta e sabe onde está cada plataforma. Caramba. E num acionamento desse, a gente tem a própria Força Aérea que vai ser mobilizada e lançado lá e chega rápido. Chega rápido, Então é interessante que essa conscientização vai prover o quê? A segurança de quem está numa unidade. É bom, né? Embora estejam naquele marzão, naquele vidrão, a gente está sempre acolhido. Mas está sempre acolhido. Caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom. E é legal porque ele não fica solto. Ele não está carreira solo.
E às vezes ele se sente desguarnecido, mas não está desguarnecido. Às vezes a gente vê, assim, tá uma unidade no meio do nada, tá sozinho. Na verdade, em questão de minutos, né? Antes de hora, chega, de repente, um suporte aéreo, né? Então, eu acho muito legal isso daí. É onde eu falo que é onde o Estado se faz presente, né? Ali dentro da AJB. Eu acho que até mesmo a chegada de sondas novas e tal, a Marinha e a Aeronáutica, né? As partes militares, elas estão muito bem providas de recursos para isso, né? Para atendimento, no caso de com certeza. E a gente vê também até o próprio avanço tecnológico, então o troço é muito rápido. E até tu citando essa parte do acionamento, né, o avião ele chega muito mais rápido a uma unidade do que qualquer fragata, né, ou qualquer outro meio. Com toda certeza. De locomoção. E é interessante que já existem pontos estratégicos onde já fica a aeronave já prontas, armada e equipada. Em caso de alguma intervenção, ela chega lá. Caramba. E já está o camarada lá 24 horas dormindo, o piloto dorme em cima, praticamente do lado do avião, e precisou, vai acionar. Caramba, eu acho legal isso daí. A gente até comenta a respeito de voos, né, e tal. E a gente vê o tempo. Às vezes está 1 hora, mas a velocidade que a aeronave vai, ela vai 200 e cacetada por hora. E o pessoal às vezes não tem noção. Parece que a gente está parado quando está voando. E você olha assim e fala, vai demorar muito ainda. Mas já está 200, se não me engano, acho que uma Sikorsky S-92, a velocidade de cruzeiro dela é 245 km por hora. É uma velocidade absurda. Muito. Pior que a gente está 1 hora de voo, às vezes. Eu já cheguei a pegar... Eu não sei se era questão do posicionamento e tal, mas cheguei a pegar 1h50 de voo. É muito longe, é muito longe. A questão da Marinha chega lá em 1 hora, até menos. Menos. É isso que eu acho legal. Porque aí chega o caça, ele chega rapidinho. Vai de caça? É caça, rápido. Então você tem essa ação muito rápida. Nossa. E o interessante é que a própria segurança só dá a missão quando está lá em cima. O piloto já com a aeronave pronta. Antes ele não sabe. Então ele levanta voo, vai na direção tal e aí ele que recebe a informação. Pronto, aqui dá o posicionamento, lat long, tá aqui. Nossa, ele que já legal. Fala. Então a gente não tá assim solto, né? É legal, é muito. E cada tripulante, cada um pertencente ao POB, ele é uma ferramenta de qualquer intercorrência a bordo, ele vai passar ao supervisor, que vai chegar ao gerente da unidade, né? Ou ao IM, ou capitão, e dali ele fomenta a segurança, é muito maneiro. Muito legal, muito legal. A gente até fala, né, da importância de todas as funções a bordo, mas tem a parte do rádio operador também, que faz parte dessa comunicação, eu acho bem legal. Cara, onde eu falo que eu acho que o offshore é toda uma engrenagem, todo mundo precisa de todo mundo. Não funciona tem ninguém, muito bem. E graças a Deus funciona muito bem. Até mesmo em estatística de acidente, o Brasil, graças a Deus, ele tem uma estatística muito, muito baixa de acidente, né? Devido até mesmo à questão das normas, treinamentos e tal, eu acho bem, bem importante. E por você ter muita vistoria também, né? Se faz presente ali. Até na parte aí que a gente estava comentando a respeito do próprio CBSP, ele trata com o cunho do Port State Control, que é a figura do vistoriador naval, que sobe de tempo em tempo, e ele vai ver desde a parte de salvatagem, a parte do funcionamento da plataforma, os geradores, das bombas de incêndio, então tudo isso o Port State sobe e vê. Um guindaste operando, o helideck, né? E outras coisas mais, e ele vai o quê? Pontuar. Então aqui você está nessa exigência, aí dá o prazo. 90 dias, cada caso é um caso. Tá? 90, 30 e assim por diante. E volta lá para ver se aquele item está realmente ok. Como a gente fala de exigência impeditiva e não impeditiva. Isso aí. Legal. Isso é importante, por isso que a gente tem os padrões que tem hoje, né? Porque se faz ali um rigor de exigência. Agora, indo para essa parte agora do famoso MCA, Manobra, Combate, Incêndio e Aviação. A gente tem as matérias básicas e temos uma parte que às vezes é um bicho de 7 cabeças para o pessoal. Para que eu preciso saber disso? Características básicas do LDEC, né? A parte do chevron, seguras geométricas e tal. E quando a gente fala sobre essa questão do curso, né, uma carga horária de 40 horas, e eu acho, né, o tempo de validade muito curto, mas ele é um treinamento complexo, né? Porque ele tem muito detalhe com relação a essa parte do LDEC. Aí onde entra? Diferença de LDEC na parte de sonda móvel e sonda fixa, alguns detalhes aí para o pessoal entender o que seria a parte do MC e os detalhes do LDEC.
questão de obrigatoriedade, né? Principalmente, né, o ELIDEC de for de uma plataforma que seja fixa. E tem a questão da rede antiderrapante, né, que vai justamente prover que a aeronave não seja lançada na água. Quando a unidade é móvel, obrigatoriamente tem que ter. Quando ela é fixa, então quer dizer, entende-se que ela tem mais estabilidade, então não existe uma obrigatoriedade de ter. A norma, né, a norma 27, justamente fala sobre isso. Mas, né, e tem sempre o mas, se o GEPLAT, o OEM ou o capitão achar por bem ter a rede, mesmo sendo a unidade fixa, ele não está perdendo. Ele pode? Então ele pode. Tá? Não existe uma proibição. Mas o mandatório é que a unidade, quando ela é móvel, tem que ter, justamente para impedir. Até porque um tombamento na aeronave na rede antiderrapante é outro nível. Ela vai pegar, travar, dado essa questão de que vai impedir que ela seja lançada, então há um controle. É interessante isso. E até a parte também da altura, né, que vai compreender, né, essa rede tem que estar bem esticada, existe uma altura limitada do próprio ELIDEC, que é até 25 centímetros. Acima disso, complica totalmente a atividade aérea. Acho que o cunho sempre da MCIA é ter essa visão. A atividade aérea é segurança acima de tudo. Tem um lema que diz, quando tudo está tranquilo, atenção. Né? É verdade. É igual criança, né? Criança quando está em silêncio, ela pode estar aprontando alguma coisa. É a mesma coisa, o ELIDEC é muito certinho. A gente até comenta a respeito, né? Quando você embarca e desembarca, a porta de entrada de uma unidade, porta de saída é o ELIDEC. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado maior, né? Muita importante. A gente até mesmo em questão dos treinamentos em si, às vezes o pessoal fala, eu já estou acostumado, porque como ele tem validade de 2 anos, o pessoal está sempre... Sim. Aí às vezes, não, já escutei isso há 2 anos atrás, mas às vezes você faz uma pergunta que nem o setor livre de obstáculo. Tá, beleza, já que você fez, então quanto que é o setor mínimo que a gente tem em setor livre de obstáculo? E aí, você sabe? E o interessante, né, que o setor livre de obstáculos já é uma área pré-estabelecida, né? É muito confortável, né? Com certeza. Você tem uma circunferência de 210 graus, onde você vai trabalhar livremente, entra e sai a aeronave, até dançando a Macarena, né? Podemos assim dizer. Então o troço é muito tranquilo. É uma passagem muito grande. Não é? Você tem uma lazeira legal. E a norma diz justamente isso. Ela é um mínimo 210. Uma certa feita me perguntaram, não pode ser 180? Não falei, nem pensar, irmão. Está fora da norma. É interessante que exercer a função no ELIDEC se torna algo praticamente tranquilo. Porque você faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Você já tem uma norma que já direciona, quando ela sofre alguma modificação, atualiza, você só acompanha. Então não tem como você errar. A legislação em si nos auxilia, dados seus próprios anexos, né? Então aí tu flui, não tem como. Não tem muita dificuldade. Eu acho que as normas, até mesmo o CBSP, entre outros cursos e tal, eu acho que elas são muito autoexplicativas. Sim. Muito. É fácil de você lidar, porque faz parte. Parece que eles fizeram a norma no convívio básico do offshore, porque você se adapta ela muito mais rápido, né, do que o normal, a maioria delas. Agora é fazer grande pergunta, que às vezes você tem uma interpretação errada, né? A gente escuta muito o pessoal falar. CES e CE. Diferença entre eles, a principal diferença entre eles, e o que significa CES e o que significa CE? Então, o CE seria o curso, né, de embarcação de salvamento, tá? E faltou outro S. Curso de embarcação de sobrevivência e salvamento. Sobrevivência e salvamento, que seria a baleeira. Interessante que a baleeira, ela foi feita para, quando sair da unidade, ela não volta. Se afastar mesmo. Ela saiu e foi embora. Há um tempo atrás, houve uma intervenção por parte da Marinha de que proibiu que a baleeira ficasse subindo e descendo. Isso acabou chegando, né, nas próprias capitanias, agências de delegacia. Então houve uma investida, né, por parte do vistoriador naval e começou a pontuar que aquilo ali é proibido. Porque numa dessa, infelizmente, pode causar um acidente. E tem situações, às vezes, que chega, às vezes, ao nosso conhecimento, que alguns
gerentes acabam deixando a desejar de colocar o pessoal dentro da baleeira para simular a saída, e já teve situações de descer a própria. Então, ela foi criada para, depois que desceu, ela foi embora. Porque ela tem baixa velocidade e o curso justamente vai compreender isso. O condutor, o mestre de cabotagem, né, o homem de área ou qualquer outro que pertença ao POB, que faz o curso, ele sabe que ela só vai, ela não vai mais voltar. E fazer um treinamento de subida e descida dela é complicado. É muito complicado. Essa questão da baleeira, né? Existem, se não me falha a memória, 2 tipos de baleeira, né? Existe a do turco e a free fall, né? A free fall. Free fall é o Cabum, né? Praticamente, né? É o Jerônimo. Né? Vai embora. Foi, lançou, já saiu lá na casa do chapéu. E é interessante, ela justamente ela vai ter o retardante contra fogo, então numa área que tiver incêndio, ela tem um próprio sistema de sprinkler que vai acionar e vai prover a segurança do pessoal, então é muito seguro. Ela, na verdade, foi criada para isso, para trazer essa segurança para o pessoal. Mas você vê os cuidados, né, que a gente tem com relação à parte dos cursos em si, os equipamentos que a gente utiliza. Sim. Tudo é para a parte de segurança e salvamento de uma unidade, você tem de sobra, né? E questão agora do CER, que é o curso de embarcação de resgate rápido. Tá, para que ele serve? Ele tem alguma parte de repente, interligado a alguma outra manobra? Qual que é a função do... No caso, quando há o guarnecimento do helideck, né, então, quando dá o atento equipe, aeronave 15 minutos fora, o pessoal que guarnece inicia, vai para o helideck, e o pessoal da embarcação de resgate vai lá para a embarcação em caso de um provável pouso controlado na água, ele vai ser lançado para resgatar, ou até mesmo caso ocorra algum acidente. Então, é importantíssimo esse curso. Ele vai capacitar, ele vai prover com que quem cursa possa descer o bote de forma segura e também fazer o resgate, caso necessário. Pô, legal. O pessoal às vezes confunde muito SES e SER. Eu fiz o curso de SES e eu vou operar bote de resgate. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem nada a ver, não. O SES é para baleeira e o SER é bote de resgate. É como a gente brinca, cada um no seu quadrado. Exatamente. Então, o curso cada tem macaco uma no seu finalidade. galho, cada um na sua vertente. Porque se você faz o curso, tem que ser direcionado. Tanto que na parte prática é compreendido tanto de baleeira quanto tanto o SES quanto o SER, que ele faça a utilização da baleeira e do bote, colocando na água, tendo seu deslocamento para ele sentir. Porque se não tem uma prática, como é que ele vai operar lá? E também é imprescindível que quando ele chegue a bordo, ele saiba o funcionamento desses 2 tipos de meios de saída da plataforma. Pô, legal. É bom a gente tirar essas informações ali, porque às vezes todo mundo confunde, né? Faz uma miscelânea ali, não, é tudo igual. Ele acha que fez um e está tudo ok. Não. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um outra. com um objetivo. E isso é importante a gente também tirar uma dúvida nesse aspecto, porque não tem como você misturar. É verdade. Agora um momentinho, queria pedir licença ao nosso grande ilustre convidado Barreto, uma vinheta, não sou eu que faço essa vinheta, só para deixar claro, mas eu acho bem legal, utilizada pelo nosso amigo Tiagão. Bem-vindos ao Momento Merchan. Brincadeiras à parte, queria agradecer o pessoal da TMS, com relação à parte do nosso patrocínio, participar aí do programa MOB, faz uma grande importância, principalmente com essa questão de treinamentos online. Amanhã teremos novidades sobre essa parte do treinamentos online, muito bom, legal para todo mundo. Queria agradecer ao Bebidas Online, também está fazendo parte aí do programa MOB, novidade para vocês aí chegando, aplicativo legal da parte de bebidas, e também temos a parte da conexão contábil, assessoria nessas empresas da parte contábil em geral. Se acaso vocês precisarem de alguma informação, vai estar nos cards aí da descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Voltando para a nossa conversa, queria agora tirar uma dúvida até mesmo minha. Quando a pessoa ela faz um curso de marinha, ela tem todos os certificados. A gente tem um dilema nessa questão dos certificados em si.
Uma pessoa fez o curso numa instituição X e ela vai renovar na instituição Y. Tem diferença dessa parte eu fiz na instituição A e eu estou fazendo reciclagem na instituição B. Tem diferença disso ou não? Não. É um curso homologado normal. É homologado normal. Por quê? Desde que a instituição esteja credenciada, ela vai obedecer a norma 24. Então, pelo próprio credenciamento de cada instituição, ela é uníssona. Porque a norma é para todo mundo. Legal. A norma de autoridade marítima 24, ela preza por isso. Todo esse treinamento tem que pontuar aí. CBSP, quais os requisitos? Isso. O CAS, um exemplo. Vai fazer o CAS, o cara tem que ter o CBSP. Ele tem que ter um pré-requisito. Um pré-requisito para fazer o CAS do CBSP? CBSP. Se ele não tem como fazer o CAS. Então ele primeiro tem que fazer o CBSP, Sim. Depois... O CBSP literalmente abre portas para os outros treinamentos também. Caramba. Se ele não tem o CBSP, ele não pode. Porque se ele não tem um básico, né? Para plataformista, como é que ele vai exercer qualquer outra função dentro da unidade? Então fica bem restrito. Legal, não sabia dessa. E é importante, porque às vezes as pessoas acham que já estão, às vezes, muito tempo, tem um CBSP, estão a bordo. Não, mas eu já vejo tanta atividade aérea, eu posso operar no MCIA? Não pode. Até quem for ajudar na descarga de malas, equipamentos, tem que ter o MCIA. Se ele não tem, ele não pode fazê-lo. Pô, legal, porque às vezes a gente vê, posso dar um auxílio lá no pessoal da bagagem só, mas na verdade tem que ter o curso que eles chamam de cursos afeto ao bombave, né? Que no caso o pessoal de auxiliar. É interessante a gente até ver isso daí. Com relação à parte do CBSP, que é o curso básico de segurança de plataforma. Aí tem gente que fala assim, lá na unidade eu fiz o CBSP e dou auxílio pessoal do LDEC. Fala, olha, desculpa, eu já escutei isso uma ou duas vezes, faz um tempo já. Falei, olha, o que eu aprendi é que para você fazer parte da equipe, seja até mesmo auxiliar na bagagem, você tem que ter o curso de MCIA. Numa situação de acidente, o pessoal da bagagem também entra para auxiliar, né? O pessoal resgatar a vítima, possíveis vítimas, no caso. Né? Ele tem que conhecer. Exatamente. Até porque ele pode furar o bloqueio, né? A área segura de trânsito para embarque e desembarque. E até mesmo para ele lá no próprio bagageiro, ele tem que ter justamente conhecimento da aeronave, senão ele vai se machucar. Ele vai ficar no sal também. E o pior de tudo é que ele pode virar vítima ou acidentar mais alguém também, né? É verdade. Porque qualquer procedimento dele fora do normal, ele promove um acidente de grande monta aí. E o interessante que a pessoa que for de repente direcionada para fazer essa atividade não tem o conhecimento, ele tem que entrar na parte praticamente no direito de recusa e dizer que ele não pode fazer aquilo ali. Eu acho que até comento isso muito com o pessoal a respeito disso, né? Se você não está seguro, não faça. Porque você pode se acidentar, pode gerar um acidente para alguém, ou até mesmo a questão da aeronave em si. A gente comenta, tem gente que nunca embarcou, né? Aí vê a aeronave de longe, ela é pequena. Quando você chega perto, um ônibus, literalmente, é um ônibus com asa rotativa, né? Asa rotativa, que fica aquela pressão, barulho muito grande. Então, às vezes, as pessoas não têm muita noção. Só tem noção na hora que aquele monstro está chegando ali. É complicado. Não é tão simples como parece. E a própria norma 27, no capítulo 6, traz esse escopo de que o camarada que está operando ali, ele tem que ter o curso. O cara da mala. O cara da mala precisa ter o curso de MCIA. O cara da mala. O cara da mala, que é importante, até mesmo a gente comenta a respeito dessa parte do bagageiro, né? Vamos dar um exemplo. O pessoal tem pouco tempo ali, eu acho que para fazer a manobra inteira. Porque 15 minutos antes vai guarnecer o helideck, né? Tem que fazer o procedimento lá e guarnecer o helideck. Aí a aeronave chega, tem que colocar as bagagens no bagageiro. É um tempo crítico porque a aeronave está acionada, né? A aeronave está acionada, toda aquecida. Por ela não cortar é perigoso demais. Por isso que qualquer detalhezinho, de repente, uma embalagenzinha de alguma coisa pode gerar um acidente grave e as pessoas às vezes, não acontece não. Pode acontecer. Já aconteceu uma situação de um camarada subiu com um boné. Meu Deus. Soltou. O que deu? Um réu prévio. Por parte de quem? Do piloto. Ele não está errado. Não trouxe nenhum dano, mas houve um relatório de prevenção para evitar que isso aconteça novamente. Até porque dentro do LDEC a preocupação nossa é justamente concorrer para a segurança.
Não pode brincar, é muito rápido. Como você falou, o motor está em alta rotação, você está ali numa situação crítica, se acontecer, não tem como voltar atrás. Até ali a gente comenta, às vezes o pessoal que embarca e desembarca. Tem gente que embarca pela primeira vez, né? Aí eu acho legal, a gente quando estava recebendo a aeronave, via o pessoal perdido, né? Aí olhava aquele no meio do nada, achava muito legal. Aí já teve a situação e falou assim, pô, a aeronave, vocês sempre atendem a aeronave dessa forma, assim, né? É muito simples, porque eles veem a gente fazendo, né? Ou às vezes está ali, é muito simples. Mas, na verdade, quanto que a gente estuda, né? Quanto que a gente está ali na prática, entendendo como funciona. Eu até falo que a gente não é embarcado de sala de aula. Perdão. A gente não é embarcado de sala de aula. Eu tenho uma certa experiência, a gente sempre está aprendendo, né? Mas a gente vê isso daí e a gente, quando recebe o pessoal da Marinha a bordo, ele sempre se sente em casa. A gente vê ele chegando lá, ele já sabe onde está tudo. Pra gente é muito bom. Pra gente é muito bom. Eu digo por mim, o pessoal da Marinha chegou, às vezes aeronave, atenção toda a plataforma, aeronave, 15 minutos fora. Às vezes a gente, vai ter aeronave hoje, quando você olha lá, o pessoal da Marinha chegando. Aí o pessoal fica com aquele medo, né? Meu Deus do céu. Tem um pavor, todo mundo que vê Marinha bate aquele pavor. Mas você vê o quanto eles conhecem a unidade, pra mim, pelo menos, dá uma sensação de conforto, porque os caras sabem como que funciona. É isso que eu acho que dá uma sensação muito boa para quem está embarcado. É importantíssimo isso. E a cada dia você vai acrescendo, né? Vai aprendendo, vai convivendo e aquilo ali vai se tornando seguro. Aí agora vem uma última pergunta que literalmente eu acho que a gente tentar fragmentar ela em si. A questão do curso não é nossa área, mas a questão do curso CPSO. Eu não faço a mínima ideia, entendo muito pouco, mas o principal objetivo da pergunta é o CPSO, que é o curso de Primeiros Socorros Offshore. Ele pode entrar nessa parte de uma faina geral? Exemplo, eu estou numa situação de evacuação, a gente sabe que a gente utiliza o LDEC, o pessoal Agora, parte do abandono, de repente um resgate e tal, esse curso faz parte também da equipe de brigada, né? No caso, ele complementa? Ele não necessariamente diretamente a brigada em si, mas principalmente os resgatistas, né? Porque às vezes a gente para e pensa sempre nessa situação. A brigada não pode fazer o resgate porque ela está preocupada num combate direto ao incêndio e após aquele combate ficou fora de controle, vamos simular, preciso abandonar. Aí ele vai estabelecer rota de fuga e vai justamente abandonar a unidade. Caso naquele abandono alguém se perca, aí entra o pessoal dos primeiros socorros, que é a equipe de resgatista. Eles vão procurar o pessoal? Procurar o pessoal, se houve algum acidentado, o controle vai estar passando a informação e dali a linha. Então é imprescindível. Primeiros socorros a bordo é fundamental. Eu achei até legal essa questão do CPSO. Eu tive pouca informação do CPSO, pelo menos na época, né? E eu comecei a ver isso daí. E aí me perguntaram certa vez, mas ele faz parte da complementação da equipe de brigada? Eu falei, olha, vou ser sincero, não sei responder essa não. Por isso que é uma vertente, né? Vamos lá, estou combatendo incêndio, tive de repente uma vítima, trouxe para a equipe de resgate e socorro para atender. Isso. Então o curso CPSO ele serve mais para essa parte. Eu costumo dizer, Léo, que a brigada ela não trabalha sozinha, ela tem os braços, né? E o socorrista, né? O enfermeiro e o socorrista são braços da brigada. Porque, como tu falou anteriormente, não tem como ter atividade na unidade se todo mundo não estiver unido. É uma equipe. Um depende do outro, uma coisa está interligada à outra. Então, para que a brigada tenha um sucesso, ela depende também de uma boa equipe de socorrista. Se ela não estiver bem montada, não estiver bem organizada, o troço também fica bem complicado. A gente sabe como funciona. Pessoal, é o seguinte, infelizmente, o tempo é muito curto, a gente sabe como é que é, né? Mas queria agradecer primeiramente, Barreto, obrigado por ter aceito esse convite, obrigado pelo bate-papo, por ter tirado essas dúvidas, que a gente sempre tem, não tem como saber de tudo, principalmente você com mais de 30 anos só de marinha. Isso 33, né? 33, dá de Cristo. Muito bom número, muito bom, gostei. E a gente tem essa parte desse bate-papo, eu só tenho a agradecer por ter aceito o convite, por ter agregado muito essa questão do conhecimento e espero
um retorno breve seu aí pra gente falar de alguns cursos em específicos. Dá só ênfase em um treinamento. Você aceitaria, obviamente, participar dessa? Como não aceitar, né? Para mim foi muito legal estar aqui, bom demais compartilhar, aprender, né? Crescer, acho que é muito bom. Aí, satisfação imensa, eu agradeço ao Mob por estar aqui, né? Obrigado. Vou dizer, é a primeira vez que eu faço um podcast, né? É a primeira de muitos. Eu não vou negar que eu também fico nervoso ainda. Mas agradeço e estamos aqui. Mais uma vez, gente, obrigado aí pela audiência. Curte, compartilha, façam perguntas. A gente, sempre que possível, a gente está respondendo essas perguntas para vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo crescimento. A gente fala sempre em todas as situações que o mundo offshore ele é aberto para todos, inclusive a parte de informações. Então, tem muitos colegas aí fazendo bons conteúdos, então seria legal a gente compartilhar sempre e ter essa visão para vocês aí que ainda não conhecem, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Barreto, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigado ao Macro Studios e o nosso grande operador, Tiagão. Tamo junto, valeu galera, até a próxima.